Abra sua Bíblia no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5. É muita glória. É glória ao cubo. É glória ao quadrado, ao quadrante, sei lá o que fala na matemática. Eu estudei tanta matemática essa semana com a Flor e com a Pérola. Eu quase saí um matemático lá de casa. Essa semana foi... né, Thaisinha? Gosta, né? Glória a Deus. Semanas de prova são uma loucura. Vamos lá, gente. Vamos conversar um pouquinho. O tema de hoje, o tema da nossa palavra é nós que somos da luz. Repita comigo assim: nós que somos da luz. Vamos entender a palavra e vamos depois conversar um pouquinho sobre ela. A palavra de Deus diz assim, lá em 1 Tessalonicenses, uma carta do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica, diz assim, lá no capítulo 5. Irmãos, no que se refere aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu lhes escreva. É uma carta que o apóstolo Paulo está falando. E ele está tratando de um assunto aqui que ele fala, em relação ao tempo, às épocas que passamos, não há necessidade que eu lhes escreva. Porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como o ladrão da noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Como vêm as dores de parto, aqui está para dar à luz. E de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão em trevas, para que esse dia os apanhe de surpresa como ladrão. Porque vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite. E os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, repita comigo assim, nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolem-se, pois uns aos outros, e edifiquem-se mutuamente, como vocês têm feito até agora. Irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, e aqueles que os presidem no Senhor, e os admoestam. Tenham essas pessoas em máxima consideração, com amor, por causa do trabalho que realizam. Vivam em paz uns com os outros. Também exortamos vocês, irmãos, aqui admoestem os que vivem de forma desordenada. Consolem os desanimados. Amparem os fracos e sejam pacientes com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua a outra pessoa mal com mal. Pelo contrário, procurem o bem uns com os outros, os de bem de todos. Estejam sempre alegres, orem sem cessar. Em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Verso 19, não apaguem o espírito, não desprezem as profecias, examinem todas as coisas, retenham o que é bom, abstenham-se de toda forma do mal. Ora, o mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que os chama, o qual também o fará. Amém. Até aqui. Aqui tem a saudação no final, mas vou até aqui no texto. Gente, essa mensagem, esse texto, essa parte da carta de Paulo, foi uma leitura que, desde o início da semana, ela tem me chamado a atenção. E eu, logo que fiz a leitura desse texto, eu estava vendo umas questões. No final da semana, no domingo, na segunda-feira, uma pessoa fez um questionamento a respeito de uma pessoa que estava doente. E essa pessoa tinha recebido um diagnóstico que ia morrer. Os médicos já estavam comunicando a família e tudo mais. E a pessoa entrou em contato com a gente, e eu fui direcionar um dos filhos para conversar. E na segunda-feira, logo que eu estava
conversando com esse garoto, estava mandando um recado, eu pedi ao Senhor uma direção do que falar, né? Eu não, confesso que na hora estava tentando achar uma palavra de encorajamento, tentando dar uma tranquilizada e tudo mais, era uma situação já delicada, e Deus me levou nesse texto. Por quê? Não sei se vocês sabem, mas o contexto do livro de Tessalonicenses, dessa carta aqui, essa igreja ela estava com 3 anos de ter nascido, né? Uma igreja que era muito nova. E essa era a primeira carta que o apóstolo Paulo estava direcionando. Foi uma das primeiras cartas que o apóstolo Paulo escreveu para uma das igrejas. E era uma igreja muito jovem, com muita gente nova. E naquela época, o evangelho, o cristianismo ainda estava tomando muita força, ainda estava começando a dar os primeiros passos. E uma das características era que a palavra o evangelho estava sendo pregado, e era o evangelho real, né, o cristianismo real ali. Eles estavam falando muito sobre a esperança da ressurreição de Jesus. Era o início da pregação dos apóstolos. E a igreja de Tessalônica, eles estavam acreditando muito naquilo ali, porém, eles começaram a deparar com perdas. Começaram a ver que os parentes morriam. E não tinham nenhum sinal da ressurreição daqueles que morriam. E eles estavam ouvindo isso, os apóstolos, e estavam na dúvida. Ué, mas como vocês pregam sobre ressurreição se as pessoas estão morrendo e não estão voltando? E aí começou a ter um questionamento, e o apóstolo Paulo resolve escrever essa carta, falando a respeito, para que eles, não é que deixassem de ter essa preocupação com a morte, porém que eles começassem a perceber, a entender a volta de Jesus, a ressurreição que aconteceu com Jesus. Então, partindo desse princípio, ele é um texto que ele não nega o passado, mas o apóstolo Paulo começa a querer mostrar o futuro para as pessoas, para que aquela igreja começasse a entender o que seria essa segunda vinda de Jesus. E aí entra exatamente nessa parte aqui que o apóstolo Paulo começa a explicar sobre essa segunda vinda. É um dos primeiros textos do apóstolo Paulo, uma das primeiras cartas, que começa a dar um princípio para praticamente fazer uma conexão com as revelações do apóstolo João em Apocalipse, onde começa a fazer um desenho do que é o poder do nome de Jesus, o que é o evangelho sendo pregado, o que é esse crescimento do cristianismo, preparando a igreja para algo que viria a acontecer futuramente. E aí, esse texto ele é um dos que tem várias conexões com muitos dos questionamentos que nós temos. Como é que vai ser o fim? Quando é que Jesus vai voltar? Será que vai acontecer isso mesmo? Isso não é uma história da Bíblia? Será que esses sinais que estão acontecendo são prenúncios da volta de Jesus? Será que isso realmente vai ser uma verdade? Será que o mundo vai acabar? Será que a gente vai morrer igual os dinossauros? Um meteoro vai cair na Terra? Será que essa guerra da Rússia e da Ucrânia vai determinar o fim da Terra? Será que todos nós vamos morrer numa guerra nuclear? E a gente começa a questionar, vendo esses sinais acontecendo. Só que o apóstolo Paulo, ele começa a tirar o foco do questionamento das pessoas, dessa preocupação, dessa ansiedade com as coisas que estavam para acontecer, morrer, não morrer, eu vou para o céu, não vou, uma preocupação constante, para começar a dar um foco em entender que um dia Jesus morreu e ressuscitou, e que agora nós precisaríamos ter um equilíbrio nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, para que quando isso viesse a acontecer, nós estivéssemos preparados. E aí, logo depois desse contexto, ele começa a ensinar como é que deve ser o nosso comportamento. E aí ele começa a dar uma lista de como nós devemos nos comportar ou sermos vigilantes para, caso seja o momento da volta de Jesus, como ele deve encontrar a gente. E é muito bonito quando você lê, porque eu cheguei não é nenhuma conclusão, eu fiquei olhando, reparando, tentando entender, fazendo uma introdução na minha cabeça, qual é o propósito que Deus tem para nós, de uma geração tão preocupada com tantas coisas, que acaba esquecendo que nós temos um Deus de revelação, que quer preparar a gente de outras formas, mas não que nós ficamos preocupados se vamos morrer, para onde vamos, com o que estamos, se nós vamos encontrar com Ele, mas que nós precisamos nos preparar aqui, amar uns aos outros, estar mais próximos uns dos outros, encorajar os outros. Esse texto, principalmente o capítulo 5, ele começa introduzindo, gente, tire a preocupação de vocês com relação à morte,
mas comecem a voltar para a vida, e vocês vão ver que a vida entre vocês, entre as pessoas, é muito mais importante agora, para que o dia da volta do Senhor, nós estejamos preparados. E aí eu fiz vários contextos, eu comecei a trazer para os dias de hoje. Comecei a ver que parece que a nossa atenção está se desviando para pequenas coisas. E aí, uma das frases que me chamou a atenção foi exatamente o verso 8, quando o apóstolo Paulo fala que nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando o capacete, a esperança da salvação. E aí eu cheguei nesse tema, nós que somos da luz. Por que eu escolhi esse tema? É muito curioso que a juventude hoje, nós temos um apreço, um desejo pelas coisas noturnas. Eu acho que quem aqui gosta da noite? Vou melhorar a pergunta para não ficar tão difícil. Quem aqui gosta de utilizar a tecnologia à noite, a internet? Se deixar, vai madrugada dentro. Eu sei que quem trabalha não pode, mas que eu sei que gostaria. Assistir filmes. Quem aqui gosta de sair mais à noite? Vou melhorar a pergunta. Quem aqui gosta muito de dormir direto, assim, até meio-dia? Vamos lá, agora acho que eu estou começando a ajustar o foco da questão. Vamos lá, me responda. Quem aqui gosta de dormir até tarde? Agora, calma aí, vamos lá, vou melhorar ainda a pergunta. Quem aqui, se pudesse dormir até tarde, dormiria tarde, porém, ia dormir até tarde, porém, dorme tarde? Quem dorme tarde? Meia-noite, 1h, 1h30, 11 horas da noite, que já é tarde. Se a gente for para a regra normal das coisas, 8 horas é o horário certo da gente... Ontem eu li de um instrutor que é muito bom que você faça a sua última refeição antes das 18 horas. Só que tem gente aqui que vai comer 3 da manhã, no computador, está lá assistindo série, maratonando. Então vamos lá, eu vou aqui te sintonizar na história. Nós temos alguns hábitos, vamos lá, se liga aqui. Nós temos alguns hábitos que são hábitos de pessoas noturnas, que acabam nos prejudicando em produzir coisas maiores de dia. Coisas que nós deveríamos estar fazendo na parte dos horários que são horários da manhã, que tenha ainda a luz do sol nascendo, ou o dia claro, atitudes que elas precisam ser visíveis. Porque se você começar a pensar, hábitos noturnos são hábitos que nós não costuma ser muito evidente. Você vai entender onde eu quero chegar. Quando eu estava lendo esse texto, eu viajei na minha memória. Eu comecei a ver na história. A história, não sei se vocês sabem, mas quantos aqui já ouviram sobre a Era das Trevas? A Idade das Trevas, que é muito conhecido como a Idade Média. É uma época nossa que eu achei curioso, porque a Era das Trevas, ou a Idade Média, ela é uma característica de que a razão ela tentava sobrepujar a fé, porque na época tinha um poderio muito grande da igreja, e aí tinha alguns controles que fugiam até mesmo ao que os princípios que a gente tem, e isso no decorrer da história foi mudando muita coisa. Porém, começou a vir a era do entendimento da razão, iluminismo, uma série de situações que foram construindo. É muito curioso, né? A Era das Trevas, depois veio a arte, veio trazendo o iluminismo, a cultura, uma mudança de cultura na Europa, e depois para todo mundo. Historicamente, há um desenho de que o homem vem mostrando em várias épocas, em várias eras. Eu até achei curioso o apóstolo Paulo falar aqui no verso 1, né? Irmãos, no que se refere aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu escreva isso para vocês. Mas parece que ele já estava vendo o futuro, que o homem ia ter um apreço para poder trazer o entendimento de que precisávamos da obscuridade para apagar a luz que o cristão carregava. No decorrer de toda a nossa história da igreja, de poder levar esses princípios que estão aqui na carta de Tessalonicenses, vivam em paz uns com os outros, admoestem os que vivem de forma desordenada, consolem os desanimados. Parece que a própria igreja e, consequentemente, o mundo foi deturpando essa convivência amorosa numa forma que nós pudéssemos abafar tudo aquilo que foi ensinado a viver com o outro, a poder viver bem com o teu próximo, para chegar em dias como o nosso
e nós transformarmos isso num caos, transformar isso em ódio, transformar em irmão matando irmão, em pai matando filho, filho matando pai, em pessoas que nem se conhecem, que no primeiro encontro de uma desavença entre duas pessoas, o outro tira a vida do outro, sem a menor preocupação. Essa semana eu mostrei um vídeo para a pastora Raquel, de uma discussão de rua, um motoboy com um motorista, com um senhor de idade. O garoto foi avançar para cima do senhor, ele tirou uma arma, o senhor tirou a arma, estava com uma arma na cintura, e de repente descarregou naquele jovem trabalhador, um garoto branco, franzino, levou 6 tiros numa calçada, e uma câmera de transmissão de segurança de uma casa, mostrando aquele crime à luz do dia no Paraná. E aquilo ali eu mostrei para a Raquel, e eu fiquei muito reflexivo com aquilo, eu falei, gente, e eu sei que outras situações, mas como nós hoje estamos minimizando, talvez essa lista considerável que o apóstolo Paulo está trazendo aqui em Tessalonicenses, a ponto de nós queremos representar que luz é essa que Jesus fala na sua palavra, e por que nós, ele fala, nós que somos da luz, precisamos ser sóbrios e começar a mostrar essa luz com essas atitudes. Porém, parece que hoje as atitudes são outras. Nós estamos hoje mostrando as trevas. Ontem, eu achei muito curioso, eu cheguei em casa, a gente estava comemorando ali o aniversário da Marcela, e eu cheguei em casa, estava tendo o Lollapalooza e o show do Alok. E eu falei, Raquel, olha que viagem, a estrutura do show do Alok. 32 canhões múltiplos de laser. Põe a foto aí. Sem nem dizer para ver, pode apagar essa luz aqui se der para apagar. Fizeram até um meme, né, de um cara na casa dele, lá acho que na Bolívia, não sei, fazendo assim, ó. Aí o cara falando, tá vendo o laser do Alok lá no Rio, lá em Interlagos, São Paulo. Mas olha isso. São 32 canhões múltiplos, são esses que soltam mais uns 32 só nele. Então, isso aqui era um momento do show ontem. E aqui, o povo em trevas contemplando aquela luz artificial. E ontem eu vendo isso, eu falei, Senhor, eu acho que o Senhor está falando comigo na palavra. Porque o apóstolo Paulo está falando ali que nós precisamos deixar as trevas que representam a morte no texto e começar a olhar para a luz que está em Jesus, que é a segunda vinda. Ele já estava falando da segunda vinda, que é a luz que vai vir para nós, ao nosso encontro, que vai resgatar a igreja. Só que ele está dizendo para que a gente seja sóbrio, para que a gente... Vamos lá, vou desenhar para você. O apóstolo Paulo está dizendo assim, não fiquem se preocupando com as questões da morte, do que se diz que é trevas, do que se diz que é falta de luz. Mas tenham uma conduta entre vocês que representará de forma equilibrada as pessoas da sociedade, que a luz que você carrega em Jesus, com um comportamento de amor, com um comportamento de suportar uns aos outros, com um comportamento de considerar o conserto, falar com aquelas pessoas que estão andando de forma desordenada, viver em paz uns com os outros, consolar os que estão desanimados, amparar os fracos, ser pacientes com todos, ter máxima consideração com os líderes. O texto fala tudo isso aqui. Só que nós não estamos, parece que estamos distante dessa luz. E ainda nos encanta o que é a luz artificial. Ontem eu vi aqueles jovens em êxtase, vendo aquelas luzes, aqueles efeitos, e eu ficava pensando assim, se cada um de nós soubéssemos a luz que nós carregamos, que é Jesus, nós não precisávamos ficar enfeitiçados com a luz artificial que o mundo propõe. A minha mensagem é muito simples para você, mas hoje eu faço um pedido. Faça uma oração ao Senhor e peça para Ele tirar você que ainda está em trevas com relação ao que você pensa sobre viver em Cristo. Tem muita gente que acha que viver em Cristo é se enquadrar num local escuro, sendo que você é que carrega essa luz, nós que somos da luz. Nós precisamos de uma juventude muito sóbria, equilibrada. Eu estava vendo o significado da palavra, né? Coloquei aqui do lado, e estava vendo aqui, aqui do lado não, eu digitei aqui ontem, fui escrever o significado dela, deixa eu abrir aqui. E eu fui lendo, falei, Senhor, é muita coisa que a gente precisa entender, e às vezes a gente está deixando passar. Deixa eu ver onde eu coloquei, né? O mais importante é
o bloquinho de notas que eu mostrei para a equipe hoje aqui. Achei. E está aqui. Eu escrevi assim, né? Eu coloquei sobre o Alok. Eu coloquei assim, a quantidade de iluminação utilizada no show do Lollapalooza. Um show feito à noite com luz artificial para aparecer e dar seu efeito àqueles que estavam lá. Há uma geração de jovens com hábitos noturnos. Só funcionam à noite. E por incrível que pareça, eu lembrei de um filme chamado The Lost Boys. É um filme de 90, acho que é 90 e alguma coisa. Que é um grupo de jovens que eles vivem numa comunidade pequena, porém, eles são bem para frente, no meio da comunidade deles nos Estados Unidos. E a gente, quando assiste o filme, começa a ver o filme, começa a ver eles todos transgressores, aquelas festas, aquelas baladas com bebida, e você começa a desconfiar, que eles só fazem, as festas, estavam fazendo só as festas à noite, bem naquele horário assim, quebradão mesmo. E aí no decorrer do filme, logo no começo, tem uma cena, que você já desconfia. Esses garotos são estranhos. E todos eles são vampiros. A temática do filme The Lost Boys é essa. São garotos, que eles são amigos, um grupo de jovens bem aquele estilinho rebelde, anos 90, porém eles começam a mostrar uma rebeldia mais além, até que uma pessoa morre na cidade, e eles começam a desconfiar do porquê. E aí eles vão ver que esse grupo de jovens são os vampiros ali, que estão no meio, e começando a sugar, não só a vida das pessoas, mas começando a mostrar que jovens de hábitos noturnos e que são sugadores de almas. Por que eu estou falando dessa história? Hoje nós temos muitos jovens que estão tendo esses hábitos, não de vampiros, calma, mas jovens que estão vivendo a sua vida noturna e sendo sugados ou sugando aqueles que querem ter uma vida de hábitos de luz. E luz aqui que eu falo é Jesus mesmo. Gente, como o show do Alok é atrativo aos olhos, mas é luz artificial. Experimenta você usar a sua luz com uma dessas dicas que o apóstolo Paulo dá nessa carta aqui. Experimenta você demonstrar mais amor pelas pessoas. Experimenta você honrar líderes. Experimenta você encorajar outras pessoas. Experimenta você consolar os desanimados. Experimenta você amparar os fracos. Essa semana, eu faço parte de um grupo, né, já falei aqui, do GKPN, que é um grupo de igrejas do Brasil. O apóstolo Joel também faz parte, ele faz parte dos pastores principais, e eu faço dos pastores de jovens. E já são 7 anos que eu e a pastora Raquel, 6 anos que eu e a pastora Raquel, a gente está envolvido nesse grupo. E essa semana nós ganhamos, o GKPN, né, o doutor Elias, que é o representante, ganhou a mídia. CNN fez 3 reportagens direto com ele, só a Globo que não fez. Mas a CNN fez essa semana 3 reportagens com ele. Por quê? O GKPN é um grupo de lideranças que aciona igrejas grandes, e essas igrejas, elas recolhem fundos, elas organizam para ajudar igrejas menores, e essa semana trouxeram para o Brasil 89 refugiados da Ucrânia. Uma das nossas igrejas do GKPN, filiadas a esse grupo, foi para... eu esqueci o nome da cidade agora. É uma cidade do interior do Paraná, 40 ucranianos para lá, famílias ucranianas, só as mulheres e os filhos, né, porque os homens ficaram na Ucrânia. E a igreja de São José dos Campos, pastor Carlito Paz, pastor Marcos Madaleno, receberam agora mais 46 ontem. E começou a ganhar destaque, porque quando foram entrevistar o doutor Elias o tempo todo falava, isso aqui, ele é muito tranquilo para falar, né, um homem muito experiente, roda o mundo todo, todos os dias ele está em algum lugar do mundo. E ele falando, não, nós somos, isso aqui é o papel da igreja, isso aqui o que você está vendo é a igreja faz, mas ninguém mostra. É a igreja que, se vocês mostrarem, vocês vão ver o poder que nós temos de transformar os lugares. E nós estamos agora entrando em evidência, porque vocês estão vendo aquilo que muitos poderiam estar fazendo, mas é a igreja que está fazendo, que é trazer 90 e poucas famílias para o Brasil. E isso eu estou falando porque nós fizemos... Qual é o processo para trazer essas famílias? Eles escolhem o país que eles querem ir. E nós acionamos as igrejas que temos no mundo todo. E são igrejas não é só no Brasil, não. É igreja no mundo todo. Se o casal falar assim, eu quero ir para a Bélgica,
Tem igreja lá esperando, famílias organizando casas. Ah, eu quero ir para o norte da África. Tem igrejas lá que vão estar esperando e recebendo essas pessoas. Apesar que vai ser, ucraniano na África vai ficar bem em contraste, né? Se fosse na África do Sul até dava, tem muita gente de cor branca. Mas você começa a ver a ação da igreja sendo luz para o mundo, começando a se tornar evidente. O que é isso? Qual é a resposta que nós damos quando a igreja resolve fazer algo que começa a chamar a atenção de todas as instituições do mundo, onde pessoas simplesmente abrem a casa? A igreja do interior de Paraná, sabe o que eles fizeram? Eles tinham um empresário da cidade, filiado à igreja, não era membro, ele estava fazendo parte de reuniões da igreja, ele cedeu um prédio inteiro e todas as famílias foram para esse prédio. Um outro empresário da mesma cidade abriu uma fábrica e contratou todas as mães que vieram para trabalhar com eles na fábrica. E aí descobriu que a dona dessa fábrica é filha de ucranianos. Muito louco, né? Por que eu estou dizendo essas coisas para vocês? É exatamente o que o apóstolo Paulo está falando assim, aqui. Nós temos até a morte na guerra. Nós temos até as trevas lá. Mas você não tem que se preocupar com isso agora, de quem está morrendo. Mas o que nós podemos fazer em amor? O que nós podemos fazer para viver em paz uns com os outros? Consolar aqueles que estão desanimados, amparar os que estão fracos, os que são pacientes, ser pacientes com todos. É abrir as oportunidades para sermos igreja. Hoje, do jeito que o mundo está em trevas, está precisando de nós, principalmente a juventude das igrejas, a mostrar mais luz. A mostrar que nós somos a luz. Que nós não somos uma geração que está esperando a era das trevas voltar. Que está usando só racionalidade para tentar encontrar caminhos para melhorar o mundo. Mas nós precisamos simplesmente estender a mão para quem está precisando no momento. Aí perguntaram para ele assim, mas por que vocês só se tornaram evidentes agora? Por que só com o povo da Ucrânia? Aí o doutor Elias falou assim, isso porque vocês nunca viram o que nós fizemos no Haiti, o que nós não fizemos na Síria. Para vocês terem uma ideia, tem uma casa na Síria que tem uma placa do Projeto Vida. Vocês sabiam disso? Que é a nossa igreja. Tem uma placa lá, que nós levantamos uma oferta para abençoar e construir uma casa para famílias de sírios, na época da guerra, agora há 8 meses atrás. É a igreja sendo luz, mas é a igreja que ela parece que ela é que está oculta, omissa, escondida. Eu estou dizendo isso para vocês, não é uma pregação política, nem nada disso, nem porque é ano eleitoral, mas é porque está tendo uma guerra. E às vezes a gente está preocupado com coisas que estão apagadas, que não fazem efeito nenhum na nossa vida, e a gente está preocupado com isso. E eu quero perguntar para você hoje, de uma forma muito simples, você está andando na luz ou você está em trevas na sua vida? Sonda a tua alma aí agora, sonda a tua vida agora. Pastor, nem sei, eu só vim aqui. Eu não sei o que está acontecendo, não faço nada. Estou tudo tranquilo comigo. Então, pega esse texto, lê o texto. Pergunta para o texto, pergunta para o apóstolo Paulo, o que o senhor está querendo aqui? Que organização é essa que você está montando na igreja aqui? Uma igreja de 3 anos, uma igreja que tem jovens, uma igreja nova, uma igreja que ainda não tem experiências pesadas, não tinha ainda muita coisa acontecendo, 3 anos de formação nesse lugar. É um grupo que resolveu se reunir, o apóstolo Paulo começou a direcionar cartas para eles. Começou a ensinar, porque os questionamentos dele, eu estou com esse livro aqui, ó, recomendo você a comprar, não tem para vender, tá? Só estou falando aqui, ó, Redescobrindo Sua Bíblia, que é do pastor André Coelho, prefácio do Russell Shedd. Mas eu fui lá no capítulo que fala sobre Tessalonicenses e achei muito curioso que ele diz assim, ele fala aqui, a divisão do livro, né? Ele fala assim, ó, o capítulo 1 do Tessalonicenses fala dos novos convertidos e a segunda vinda de Jesus. O capítulo 2 fala do serviço cristão, como o cristão deve servir o outro, e a segunda vinda de Jesus. O terceiro capítulo fala sobre a santificação e a segunda vinda de Jesus. O capítulo 4 fala dos mortos em Cristo e a segunda vinda de Jesus. O capítulo 5 fala sobre a sobriedade do cristão, a vigilância do cristão e a segunda vinda de Jesus. E aí ele melhora. Ou então, se você quiser uma parte mais fácil, a primeira parte fala uma carta pessoal e histórica, mas uma segunda parte que fala é didática e precisa aconselhar os leitores. E por último ele fala, porém, aqui há ainda uma outra indagação quanto a essa carta. Se você olhar para trás,
você vai ver como as pessoas foram salvas. Mas se você olhar para frente, você vai ver como você deve viver. E hoje eu quero chamar a tua atenção, jovem, para você se aplicar à palavra de Deus e começar a pedir perguntar mesmo para o Senhor: Senhor, como eu devo viver? E aí ele vai te responder no capítulo 5, e eu vou ler ele de novo para você. Consolem, pois, uns aos outros. Você sabe o que é consolar uns aos outros? Você chegou aqui hoje, você perguntou para os seus amigos, para quem está com você, sua turma, como ele está em casa, como está a família dele, como estão os amigos, como é que ele está com as pessoas. Não querendo expor, né, Felipe? Posso falar? Se você quiser, eu não falo. Está tranquilo? Você pode, né? Cria, né? Felipe estava lá atrás, quietinho lá. Você não esperava que eu ia, né? Te peguei, né? Aí fui lá, passei no corredor ali. Eu queria fazer mais vezes isso. Eu queria ter um identificador. Queria mesmo. Mas eu não tenho. E eu não consigo. Por isso que a gente forma líderes aqui. Aí eu fui lá atrás. Eu estava indo na mesa para pedir eles para colocar o show do Alok ali para passar para a gente. Aí eu fui lá atrás. Aí eu já estranhei. O Felipe está quieto aqui. Ainda mais você que não é. Tranquilo. Cheguei ali e falei: Felipe, o que foi, cara? Não, pastor, está tudo tranquilo. Aí baixou a cabeça. Baixou a cabeça. Eu falei: é o sinal. Aí chamei ele: vem cá, vamos lá para frente. Eu nem perguntei por quê, né? Você viu que eu fui discreto. Agora eu não estou sendo mais, né? O Felipe já vai, passou um gabinete depois, eu quero conversar com o senhor. Mas eu trouxe ele aqui para o grupo. Está com Wesley, Carlão, sentou ali, Carlão está lá atrás. Agora o Carlão que está lá atrás. Me ajuda, Carlão. Está fazendo agora a aproximação aí, né? Mas às vezes, gente, e eu sei que, eu não sei, né, Felipe, você não me falou. Mas talvez o meu ato foi de entender que eu precisava te consolar aquela hora. Foi isso mesmo? Está falando porque eu estou falando aqui, né? Está até a música de fundo, ó. Acho que eu vou até ajoelhar. Mas é importante isso. É importante. Às vezes a gente pensa, nós fomos criados numa cultura, gente, que fazer declaração de amor é só para quem a gente acha que está apaixonado, de cupidinho, para a menina bonita, para o rapaz feio. A gente acha que é isso. A gente acha que é isso. Mas ali está falando que a gente precisa consolar o irmão. Dá mais uma carga mais densa para o momento. Aquela... Entrar no clima aqui. Boa, mandou bem. Ré menor, Ian, zoando. Mas às vezes, eu não sei se é todo momento, porque a lista é grande aqui, mas para nós que somos da luz, nós precisamos ter sensibilidade para o momento em que a gente precisa consolar os nossos irmãos. Em outra partida, o clima muda. Aí já entra uma ação mais... suspense. Dançar aqui o Charlie Chaplin, pô. Mas aí tem outros momentos que o apóstolo Paulo diz aqui: irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês. Cadê os diáconos? Os diáconos, por favor, vem aqui. Fiquem aqui à mostra, por favor. Os que estão na escala de hoje. Os que estão na escala hoje. Isso, uniformizados. Isso, chique. Vem, Ed. Isso aqui. O texto aqui fala, vem também minha equipe estratégica, meus líderes. Vem, Jonathan, cadê o Jason? Deu um perdido agora. Tá, ok. Eu falei, vem, Jonathan, eu olhei para o Mateus. Às vezes buga. Às vezes buga. Às vezes buga. Vem, Anderson, vem, Beth. Às vezes buguei. Eu buguei rápido, assim, eu multiverso. Olhei rápido. Olhei rápido assim, eu falei, cara, não, peraí, tá de blusa cinza. Tem nossos. Aqui tá falando assim: pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês e aqueles que presidem no Senhor. Eu e a pastora Raquel aqui, como pastores, e os admoestem. O texto fala para nós andarmos em concordância com os nossos líderes, honrar os nossos líderes.
Eu sei que muitos de vocês que chegam, às vezes não conhecem quem trabalha hoje cuidando. Às vezes uma RG que acontece, o nosso pequeno grupo, você nem sabe que a gente se reúne, que a gente todo domingo está conversando, está pensando a igreja. Mas o apóstolo Paulo fala que para essa luz se manter e as trevas não ficarem assolando, atrapalhando, a palavra de Deus mostra que nós precisamos ser honrados pela igreja. Nós precisamos ser cuidados, para que nós possamos encorajar vocês na caminhada. O texto ainda continua, fique aí, pode ficar à vontade aí. O texto ainda continua falando, tenham essas pessoas, eu gostei dessa versão aqui, que fala assim, ó, tenham os seus líderes em máxima consideração. A Bíblia fala para vocês, principalmente o apóstolo Paulo, ele salienta, uma igreja nova, igreja em 3 anos só. Ele fala assim, tenha máxima consideração pelos líderes que hoje trabalham em prol da manutenção da igreja, para manter do corpo vivo, para orar junto. Nós vamos agora começar o processo do reator, vamos estar orando, a gente já está orando constantemente, né? Movimentando isso aí, Bruninha, me ajuda aí. Então aqui está falando mais, ó, a fim de que com amor, por causa do trabalho que realizam, vivam em paz uns com os outros. Eu vou falar uma coisa para vocês que não é para incomodar ninguém, mas nós precisamos começar. Agora, aquela música de trazer aquela paz interior, aquele negócio bem, quase levitando aqui o negócio. Isso. Fá sustenido. Não, aí é o Ronaldo encorajar. É que eu aprendi essa palavra hoje. Mas o texto ali fala para vivermos em paz uns com os outros. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo? Nós que somos da luz, vivemos em paz uns com os outros. Às vezes as nossas preocupações, que o apóstolo Paulo cita como algo de escuridão, eu escrevi uma frase ali que eu falei assim, Senhor, somos sóbrios ou somos da sombra? Pensa comigo aqui, gente, vamos lá, se liga aqui. Nós somos sóbrios ou somos da sombra? Quem é da sombra não vai conseguir ser visto. Quem é da sombra não vai ser enxergado pelo outro. Quem anda na sombra não vai evidenciar a dor que está sentindo. Não vai declarar que está em guerra consigo mesmo. Quem é da sombra, o que é sóbrio não vai conseguir te enxergar. Quem está na sombra não vai conseguir encontrar unidade no corpo da igreja. Quem é da sombra não consegue deixar que o sóbrio chegue até você. Nós que somos da luz, estamos procurando aquele que está nas sombras. Mas os das sombras têm que dar um passo. Às vezes você está esperando, pô, ninguém fala comigo. Ninguém sabe do meu problema. Como nós vamos saber? O sóbrio está procurando equilibrar as coisas para que você tenha facilidade para chegar, mas chega. Nós temos uma igreja hoje preparada para você. É a única igreja em Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro, na região sudeste, no Brasil, na América Latina, no globo terrestre. Eu sempre quis falar essa sequência, mas eu pulei aqui até o hemisfério. Que é uma igreja que trabalha gerações de adolescentes e jovens. As outras são redes. As outras são ministérios. Mas nós somos uma igreja. E a igreja tem suas responsabilidades nos dias de hoje. E hoje eu quero chamar a tua responsabilidade, jovem, a manifestar que você que está nas sombras precisa da sobriedade que nós estamos aqui. Venha fazer parte daqueles que são da luz. Isso não é sessão espírita, não. É o apóstolo Paulo dizendo assim, comece a enxergar, porque o lugar que você está, você não está enxergando todas as coisas, e nós não estamos enxergando você. Hoje foi bom o nosso momento ali, porque eu sei que tem muitos aqui que não estão conseguindo balançar a mão. E quando nós não conseguimos nos associar aos sóbrios, nós nos associamos aos embriagados e aos que estão dormindo. Vou voltar numa frase e vou terminar com ela para você. Mas vocês, irmãos, não estão em trevas, para que esse dia, o dia do Senhor, os apanhe de surpresa, o dia que Jesus voltar. Porque vocês todos são filhos da luz, e ele ressalta, e filhos do dia. Do dia, e aqui quando fala do dia, é das pessoas que fazem as coisas para que os outros vejam, na claridade, não faz nada nas sombras.
não está fazendo nada errado, que você está encontrando equilíbrio nas coisas que você faz, não está fazendo nada oculto. Aqui, quando dá essa conotação dos filhos do dia, daqueles que estão aguardando a volta do Senhor, não é uma geração que fica nos quartos, na internet, entrando em sites de pornografia, não fica tentando encontrar formas de ganhar dinheiro ilicitamente. Não são pessoas que ficam encontrando comunidades que veem crimes virtuais, que veem violência. Não é nada disso. Mas são pessoas que querem clarear, querem mostrar o quanto Jesus realmente é a luz do mundo. A nossa geração, quando começa a falar desses assuntos, fica no alvoroço. Mas não é assim, não é bem assim. Mas vai ver como essa geração das sombras está atolada até o pescoço de problemas, não consegue sair. E quando nós que somos sóbrios, estamos tentando estender a mão e falar, sai dessa sombra, sai dessa escuridão, sai desse quarto escuro, sai dessa escuridão que as drogas trazem. Gente, eu não vou perguntar aqui, mas eu fico questionando que jovens que estavam 100% com a sua saúde física e emocional perfeita no Senhor, hoje são dependentes de remédios. Só dorme, só consegue amenizar a sombra se tomar uma quantidade de remédios para dormir. E eu pergunto para você, como é que nós, os sóbrios, como é que nós que somos da luz, vamos conseguir alcançar, se você não declarar? O apóstolo Paulo é tão feliz que ele cita duas situações, os embriagados e os que estão dormindo. Porque ele sabe muito bem, e ele diz para nós, que hoje quem está nas sombras são os que vivem embriagados e não sabem como achar o caminho da luz. Se eu mandasse apagar essa luz todinha aqui, eu não vou fazer isso, porque acho que não dá para apagar tudo não, né? Dá? Lucas, manda ver. Faz ficar difícil pro Ian aqui. Dá uma geral aí, Não, aí você não me ajuda, não me ajuda nem a mim. Nem eu vou usar aqui agora. Paga tudo. Paga telão, paga luzinha neon. Dando câncer, paga. Tem o relógio, não, relógio não, que eu tô acabando meu tempo aqui, falta 2 minutos. Paga tudo. Dá bateria da pagar aí, João? Isso, vai tirando. Só cuidado pra vocês não caírem na hora que apagar, tá? Ô Luan, vê com alguém, eu não sei quem é que tá aí fora aí para apagar essa luz do corredor aí também, do estacionamento. Pede o seu João Barbeiro para apagar tudo aí fora. Apagar o corredor lá de trás. Telão também, já vai apagar o telão? Isso, tá ficando bom o negócio. Pede o vizinho ali, o Colômbia ali, o Bogotá, para apagar a luz da casa dele lá. Não, tô brincando. É meu parceiro lá, meu amigo. Os líderes ficam aí, que eu vou dar um desafio para vocês. Isso. Tá bom aí. Estão me enxergando aqui? Amém. Sem fazer nenhum comentário. Nenhum comentário. Agora preste atenção. Deixa eu te explicar algo. Preste atenção. Eu não vou pedir para... Eu vou inverter o desafio hoje. Eu vou pedir para os meus líderes que estão aqui na frente irem até um de vocês. Líderes, vocês vão sair do lugar de vocês, diáconos também, fazem parte da liderança que preside, mas não vão nas facilidades. Quero que vocês vão até o meio da igreja, sem luz própria, sem celular, na verdade, artificial, e abrace alguém lá. Não importa, vai em alguém. Acha alguém e abrace. Isso. Eu não vou pedir para acender a luz, que tem líder que está aqui ainda. Isso. Deixa eu falar algo para você. Não é fácil. Nós que somos da luz, ir até um lugar de trevas, de sombra, a um jovem, uma jovem que está pensando só na morte,
Obrigado, hein? Que está pensando só na morte, que está pensando só em viver na sombra. Não é fácil para nós que somos da luz ir até você para te ajudar. Não é. Eu não sei quantos de vocês estão com um celular. Agora acenda a lanterna do seu celular. Isso, acenda. 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 Fica mais fácil. Sabe o que a gente precisa? A igreja precisa, nós líderes que fomos até você te abraçar, nós só precisamos que você nos dê um sinal de luz. Só um grito: Jesus, igreja, Senhor, vocês que são da luz, vem até a mim. Eu tenho um sinalzinho ainda de luz aqui. Talvez alguns aí estão com a sua bateria acabando. Está com a sua força física, mental, emocional acabando. E você está só com aquele filetinho aí para poder. Alguns aí, nem lanterna no celular tem. Alguns aí, não tem nem força para levantar o braço, o celular e acender a luz. Mas eu posso falar uma coisa para você? Nós que somos da luz, estamos nos esforçando muito para chegar até você. Mas você que é da luz e não sabe o que fazer, vá até aqueles que estão nas sombras. Tem amigos seus que estão nas sombras e não conseguem sinalizar a luz. É você que vai levar a luz para eles. Nós que somos da luz precisamos ir nos que estão nas sombras.